Olá, turma! Este é mais um vídeo sobre geometria analítica. Nesse vídeo nós vamos estudar a área de um triângulo, tá? Quando o meu triângulo ele é dado apenas os vértices e as suas coordenadas, nós usamos daí essa fórmula, que é o que ele fala aqui. Calculamos a área de um triângulo de vértices dos pontos A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3. A minha área seria igual a quem? A metade do meu determinante, tá bom? Então, professora, mas quem seria o determinante se eu tenho apenas 3 coordenadas e cada uma delas nós sabemos que é um par, então são só 2. E a gente só consegue achar determinante por uma 3 por 3, por exemplo. Então, neste caso, o que nós fazemos? Nós colocamos x1, y1, x2, y2, x3 e y3. Uma coluna só para x, uma coluna só para y. E a nossa terceira coluna, nós colocamos o número 1, tá? Porque 1 na multiplicação, ele é neutro, né? Aí, nós temos um outro truquezinho, que é que facilita mais a nossa conta. Em vez de a gente colocar aqui, aí repetir a primeira coluna, a segunda coluna e fazer por sair, a gente pode usar esse truquezinho aqui, tá bom? Que ele vai servir tanto para triângulo, quadrilátero, pentágono, seja lá o que for. Qualquer figura com vértices, você vai conseguir calcular a área usando um determinante nesse formato aqui, tá bom? Ele acaba sendo mais fácil. Bem, gente, vamos colocar no exemplo para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Eu tenho um triângulo, ou pelo menos 3 pontos dele, na qual ele me dá as seguintes coordenadas. Vamos colocar primeiro assim, só para vocês verem como que fica no primeiro formato, e depois eu vou fazer a conta no segundo formato, tá bom? No primeiro formato ali, por sair, eu teria que o meu determinante desses meus pontos A, B, C aqui, do meu primeiro exemplo, ficaria da seguinte maneira. Vou montar uma coluna para x, então eu vou ficar com 1 e 1. Embaixo eu vou ficar com 4 e 2. E por último, 6 e 8, tá bom? A minha terceira coluna, eu coloco apenas o 1, tá? Como que eu faria por sair? Copiaria essa coluna aqui, a primeira, 1, 4 e 6, e a minha segunda coluna, 1, 2 e 8. E faria como se fosse o mesmo sair. Diagonal principal, a multiplicação da diagonal principal, menos a diagonal secundária, tá bom? Como vocês já fizeram já anteriormente, tá? Mas eu também posso fazer por esse meu outro método. Vamos calcular isso daqui aqui? Eu poderia falar que o meu determinante, então, ele é quem? O meu determinante, eu vou colocar tudo em cima, o x, e embaixo todos os y. Então, eu ficaria com 1, 4 e 2, 6, 8. E eu faria o seguinte, ele fala para a gente colocar as coordenadas de x, x1, y1 embaixo, x2 e y2 embaixo, x3 e y3, e depois a gente tem que repetir o primeiro que a gente colocou, tá bom? Então, aqui, repetindo o primeiro que eu coloquei, 1, tá? Fazemos igual, parecido com sair. Então, nós teríamos o quê? 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 8, 32. Então, mais 32. 6 vezes 1, 6. Então, mais 6. Aí, eu quero o oposto. O oposto de quem? De quem são as minhas secundárias. Minhas secundárias é 4 vezes 1, mais 4. 6 vezes 2, mais 12. 8 vezes 1, mais 8. Então, ele está falando que ele quer quem? 2 mais 32 mais 6. Os opostos desses aqui são todos negativos, então, menos 4, menos 12 e menos 8. A hora que eu somar tudo isso daqui, eu vou obter 16.
Então, 16 é o meu determinante, tá? Só que quem é a área? A área para este triângulo, ela seria quem? A metade do módulo desse meu determinante, tá bom? Quem seria o determinante em módulo? Então, minha área seria o quê? A metade do módulo de 16. O módulo de 16 é 16. Então, a minha área será 16 dividido por 2, 8 unidades de área, tá bom? Mas, professora, vamos supor que lá o meu determinante dê zero. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, tá, turma? Quando isso acontece, ele tem um significado. Então, quando o meu determinante ele é igual a zero, então eu digo que esses meus pontos eles estão alinhados, tá? Eles estão alinhados. Significa que numa única reta eu vou ter esses meus 3 pontos, tudo bem? Quando meus 3 pontos estão sobre uma única reta, o meu determinante vai dar zero. Então, gente, tem como achar a área de uma reta? Não achamos a área de reta, né? Achamos a área de um retângulo, de uma figura, não de uma reta, tá? Então, quando dá zero, significa que isso daqui, ó, que eu tenho 3 coordenadas e as minhas 3 coordenadas estão dentro de uma única reta, tá bom? Então, indo para o nosso próximo exemplo, vamos lá. Nós temos, então, agora aqui um quadrilátero, tá? Ele tem 4 lados. Bem, gente, aqui tem um porém, tem uma regrinha que vocês precisam cumprir. Eu dei para vocês as coordenadas A, B, C e D. Só que em nenhuma vez eu falei para vocês que esses pontos, eles estão em ordem. Eu poderia dar um ponto para vocês, na qual na minha figura eu ficaria com A, C, D e aqui embaixo um B, tá? Então, a gente não sabe a ordem que eles estão dentro de uma figura. Então, quando você vê um ponto assim, principalmente quando a gente vai fazer vestibular, a gente encontra várias universidades que eles colocam isso daqui em ordens trocadas. A minha está na ordem correta. Eu vou mostrar para vocês numa figura. Mas, normalmente, em exercícios de universidade, isso aqui é colocado em ordens contrárias, tá bom? Só para confundir vocês e fazer com que vocês errem. Então, qual é o segredo lá no vestibular? É vocês colocarem isso daqui dentro de um plano cartesiano, tá bom? E eu coloquei aqui para nós, ó, dentro de um plano cartesiano. Eu peguei todas as minhas coordenadas, A, B, C e D, e coloquei dentro do meu plano, tá bom? Então, eu peguei lá, menos 2 e menos 3, coloquei lá, menos 2 e menos 3, meu ponto A. Depois o meu ponto B, 1 e 3, lá o meu pontinho B. Depois o ponto C, que está lá no 7 e no 1, ponto C. E por último o D, que está no 6 e no menos 1. Então, essa é a minha figura, tá bom? Professora, como que a gente pode fazer isso daqui? Bem, se vocês usarem aquele primeiro método de Sarri, tá? Que a gente fez lá em cima, aquele que você coloca uma coluna com 1, você tem que fazer, então, pelo menos 2 contas, ó. É como se a gente aqui traçasse uma diagonal. E o que formou? Formou 2 triângulos. Você poderia calcular a área desse triângulo aqui e depois a área desse triângulo e somar, tá bom? Usando o Sarri. Faz aquele determinante, faz o outro determinante, calcula as suas áreas e soma, tá? Ou você pode fazer por aquele meu método lá, que é um truquezinho que vai facilitar bem a nossa vida, tá bom? Então, como que nós faríamos a daquele determinante lá? Vamos fazer aqui. Eu colocaria, então, como ele pede lá, x em cima, então nós colocaríamos menos 2, menos 3,
1, 3, 7, 1, porque eles estão na ordem, tá? E 6 menos 1. Professora, qual é a ordem que nós devemos colocar isso daqui? Bem, gente, o seguinte, vocês podem colocar, eu coloquei no sentido horário, tá bom? Mas você poderia ter colocado também os pontos no sentido horário. Então, você colocaria o ponto A, o ponto D, o ponto C e o ponto B. Professora, vai dar a mesma coisa? Vai, tá? Então, você tem que escolher um ponto e fazer a sua volta. Só que tem um segredo. Você tem que copiar o primeiro ponto que você colocou. Você poderia ter começado também no C. C, B, A, D e copiar o C de novo, tá bom? Como você poderia ter feito B, A, D, C e copiar o B de novo, tá bom? Então, só tomem cuidado com isso. Começar pelo sentido ou horário ou anti-horário, tá bom? E copiar o primeiro número que você colocou. Como nós colocamos aqui foi o nosso A, o que nós devemos fazer? Nós devemos colocar, então, o A aqui no começo. Então, copiar o primeiro, menos 2 e menos 3. Vamos fazer como fizemos lá em cima, tá bom? Diagonal principal e a diagonal secundária. Então, vamos olhar. A principal ficou menos 6. Aqui ficou mais 1. Aqui ficou menos 7. Aqui ficou menos 18. Tá? A minha diagonal secundária. A minha diagonal secundária vai ser o oposto de todo mundo que tá ali. Quem seria o oposto disso? Menos 3. Aqui, 7 vezes 3 mais 21. 6 vezes 1 mais 6. E menos com menos, mais 2 vezes 1, 2. Tá? Então, quem que ele tá falando aqui? Ah, professora, vai ficar então, ele tá falando de menos 6, mais 1, menos 7, menos 18 e os seus opostos. Então, ele tá falando de 1 mais 3, menos 21, menos 6 e menos 2, tá? Bem, somando isso daqui, tudo isso daqui, nós vamos perceber que isso daqui vai nos dar menos 56. Bem, quem é a nossa área, gente? Ah, eu falei para vocês que a área dessa minha figura, desse meu quadrilátero, ele vai ser o quê? A área será a metade do módulo do meu determinante. Gente, quem é o módulo do meu determinante? Meu determinante é menos 56. O módulo de menos 56 é 56. Fazendo isso daqui, eu vou obter que o meu A é igual a quem? A 28 unidades de área, tá bom? Então, este daqui será a área do meu triângulo, tudo bem? Bem, espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Vamos encerrando então mais um vídeo. Bons estudos e até mais!